Capítulo Provincial 2021. Fraternidade contemplativa em missão. Nossa regra é o Evangelho, nosso claustro é o mundo. Juntos que se constroem os sonhos. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No terceiro dia do nosso capítulo provincial, que está acontecendo aqui no Seminário Santo Antônio de Agudos, nós realizamos uma grande atividade muito importante. Mas, para que eu possa falar um pouco sobre ela, eu vou usar a estrutura do seminário. Assim como essa casa tem essas colunas que sustentam, nós também no capítulo provincial realizamos a leitura de uma coluna do capítulo, que é o relatório, que logo você vai saber o que significa. Além da leitura do relatório, no terceiro dia, nós tivemos a celebração eucarística e também trabalhos em grupos, onde os frades puderam partilhar um pouco mais daquilo que pensam a partir da leitura do relatório. Também, claro, teve um tempinho para caminhadas e outras atividades que os frades realizam. Então acompanhe um pouco como foi o nosso dia. Bom dia, confrades. Paz e bem. Sejamos todos bem-vindos ao nosso terceiro dia do nosso capítulo provincial, esse dia de ação de graças, rendendo graças a Deus por toda a nossa vida, a missão da igreja, da ordem, da província. E nesse dia em que nós começamos toda a revisão, avaliação, aí a leitura de relatórios, peçamos que as bênçãos e as graças de Deus nos acompanhem e tudo aquilo que a gente pôde fazer ao longo desse sexênio, queremos apresentar sobre esse altar do Senhor. Apresentando então um pouco da dinâmica desse terceiro dia do capítulo provincial, nós estamos aqui com o Frei César, que é o nosso visitador aqui da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E ele vai falar sobre um documento bastante importante, que é o relatório, que é uma das bases que auxilia a nossa reflexão. Então nós sabemos que todo capítulo provincial precisa de um instrumento de trabalho, e esse tem sido o relatório. Como foi então, Frei César, elaborar esse relatório para nós? Paz e bem, esse relatório ele foi elaborado já numa chave de sinodalidade, a grande busca que a gente teve em termos de igreja, em termos de ordem e também aqui na província, desde a comissão preparatória. Ele foi elaborado por nós, mas depois passando por uma comissão e também levando em conta a avaliação que veio das bases da província, de todas as fraternidades e dos vários fóruns da província. Então, além disso, desse relatório elaborado aí com a ajuda de muitos confrades, a partir de muitas mãos, como ele está dividido, né? Qual é a metodologia dele? O relatório, a partir da consulta feita às bases da província, ele foi ganhando a forma, então, em 5 temas principais. Então, um primeiro foi, mais de tudo, uma reflexão a partir dos mandatos do último capítulo provincial, de 2018, e depois, então, com as temáticas da formação, da evangelização, os temas do capítulo da fraternidade, da contemplação e com um enfoque grande também na animação vocacional. Então você pode contemplar aí um pouquinho de uma dessas colunas do capítulo provincial, que é o relatório. Continue nos acompanhando. Tivemos também a participação do Frei Fidêncio, que falou um pouco sobre a formação permanente na nossa província. E ele então dedicou algumas páginas do relatório para falar um pouco sobre como foi essa experiência da formação permanente na nossa província. A partir da eclesiologia do Papa Francisco, quais são as oportunidades que nós temos na nossa evangelização como frades menores? Paz e bem. Em primeiro lugar, eu creio que nós, como frades menores, passamos por muitas provocações no último triênio, pensando em formação permanente, inclusive com as restrições de encontros, reuniões formativas. Então nós sofremos bastante com isso, mas isso não significa que a formação permanente deixou de acontecer. Houve muito envolvimento por parte dos frades, sobretudo usando as mídias sociais que a província dispunha, né, para essas finalidades, né?
E nós fomos, enquanto frades menores, realmente muito provocados. E somos provocados permanentemente pelo Papa Francisco na nossa permanente formação. E, sobretudo, os documentos inspirados na espiritualidade franciscana que o Papa Francisco deixou para toda a Igreja e que se torna para nós, frades menores, um desafio ainda maior. Pensando, por exemplo, Laudato Si, Economia de Francisco, Fratelli Tutti, né? São temas assim muito centrais da nossa mística, da nossa espiritualidade franciscana. Nós estamos aqui em Agudos, no meio dessa natureza toda, no meio dessa criação inteira, né? Mais do que nunca devemos assim sonhar para que essa vida, né, cantada, proclamada, essa interligação de toda a vida, de fato possa acontecer na nossa missão evangelizadora. Nós, frades menores, temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande perante a Igreja, perante a humanidade e também perante a criação, para com todas essas proposições do Papa Francisco. Então, agradeço a Deus pelo empenho de cada confrade, pela dedicação de cada confrade, por aquilo que cada frade deu de melhor, para que possamos assim fazer acontecer ou nós sermos portadores dessa mensagem do Papa Francisco. Nós então só temos a agradecer ao Frei Fidêncio, que também colaborou com essa reflexão para conosco. Paz e bem. E aí, gostou? Continue nos acompanhando. A cobertura completa você encontra nas nossas redes sociais. Paz e bem. Capítulo Provincial 2021. Fraternidade contemplativa em missão. Nossa regra é o Evangelho. Nosso claustro é o mundo. Juntos que se constroem os sonhos.